Segundo a Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou da vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Aproximou-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você vem?" "Fugi do acampamento israelita", respondeu. "O que aconteceu? Conte-me." Disse Davi. O homem contou: "O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas, o seu filho, também estão mortos." Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas, o seu filho, estão mortos?" O jovem mensageiro respondeu: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado na sua lança. Os carros de guerra e os oficiais das cavalarias estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: 'Aqui estou.' E ele me perguntou: 'Quem é você?' 'Sou amalequita,' respondi. Então ele me ordenou: 'Vem aqui e mate-me de uma vez. Estou na angústia da morte, mas ainda estou vivo.' Por isso aproximei-me dele e o matei de uma vez, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa que estava na cabeça dele e o bracelete que ele tinha e o trouxe a ti, meu senhor." Então Davi rasgou as próprias vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles se lamentaram, choraram e, jejuando até o fim da tarde, por Saul e por Jonatas, o seu filho, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "De onde você é?" Ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." Davi lhe perguntou: "Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: "Vem aqui e o execute-o." Então o servo feriu e o jovem morreu. Davi tinha dito ao jovem: "Você é responsável pela sua própria morte. A sua boca testemunhou contra você, quando disse: 'Matei o ungido do Senhor.'" O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Davi contou este lamento sobre Saul e Jonatas, o seu filho, e ordenou que se ensinasse ao povo de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jasar. "O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros! Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó montes de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profano o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul nunca retornou vazia. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Jerusalém.
Chorem por aquele que as vestia de escarlate e luxo e as enfeitava com roupas adornadas de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha! Jonatas está morto entre as suas colinas. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. A sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Como caíram os guerreiros! As armas de guerra foram destruídas. Segundo a Samuel, capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? Vá, o Senhor lhe disse. Davi então perguntou: para onde devo ir? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiro que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, o seu senhor, que agora o Senhor seja leal e fiel a vocês. Também eu lhes serei igualmente bondoso pelo bem que vocês fizeram. Agora recobrem as forças e a valentia, pois Saul, o seu senhor, está morto, e a tribo de Judá já me ungiu como rei sobre eles. Guerra entre as casas de Davi e Saul. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se em um lado do açude, o outro grupo do lado oposto. Então Abner disse a Joabe: vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça, enfincou-lhe um punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar em Gibeon foi chamado Eucate Razurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abisai e Asael, os 3 filhos de Zeruia. Asael era veloz como uma gazela em terreno plano. Ele perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Asael? Sim, sou eu, respondeu ele. Abner então lhe disse:
é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Asael, porém, não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Asael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar Joabe, o seu irmão, nos olhos de novo? Como, porém, Asael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou-lhe no estômago a ponta da lança, que lhe saiu pelas costas. Ele caiu, morrendo ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar paravam onde Asael tinha caído morto. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar para sempre? Não vê que isso terminará em amargura? Quando é que você vai mandar o exército parar de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, e se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até o amanhecer. Então Joabe tocou a trombeta, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e os soldados dele marcharam pela Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército, além de Asael. Viram que faltavam 19 soldados de Davi. No entanto, os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo do seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e os seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer.